E agora entrando no segundo bloco do programa Mulheres com Você, aqui na nossa TV Galega, na Imagem da Cidade, aproveitando esse momento, agradecendo demais, tá? A sua presença aqui, esse momento que você reserva para acompanhar os nossos convidados, as entrevistas colocadas em evidência e para aproximar ainda mais essa relação, né? O blumenauense com a nossa cidade, o blumenauense com a TV Galega e acompanhando também os destaques colocados em evidência, especialmente aqui no nosso encontro Mulheres. E o meu convidado agora, trazendo informações importantes do universo pet, comigo aqui, o médico veterinário Carlos Sansão, que é o diretor de bem-estar animal da Prefeitura de Blumenau. Carlos Sansão, seja bem-vindo, tá? Denise, obrigado. Agradeço a oportunidade. Pois é, e uma grande oportunidade para a gente falar sobre o Censo Pet, que promete em muito um novo olhar para o universo pet aqui na nossa cidade, mas claro, para isso, contando com a mobilização, né, de profissionais, da comunidade, respondendo algumas questões para de fato a gente poder entender que universo é esse, qual é a relação de Blumenau também com seus pets. Exatamente, Denise. O Censo Pet, ele traz essa novidade, né? Para algumas pessoas ainda uma novidade, um pouco estranho. Por que o município quer saber quantos animais eu tenho, né? Não tem outra coisa para se preocupar? Sim, nós temos, mas vamos explicar o porquê, né? Que eu acho que é a maior dúvida que as pessoas têm hoje. Para o município poder fazer o seu dever de casa de forma, vamos dizer, correta, eu preciso saber quantos animais tem. Eu costumo usar o exemplo de que ninguém constrói uma casa sem saber quantas pessoas vão morar, quantos tijolos eu preciso comprar, quero janela aqui, quero janela lá. Então, tem uma programação para se fazer isso, né? Então, no Censo Pet é mais ou menos isso. A gente precisa saber quantos animais, aonde eles estão, como eles estão, para que a gente possa, daí sim, aplicar as políticas públicas direcionadas para cada necessidade, para cada região do município. Ô Sansão, e como na prática está acontecendo, vai acontecer, para as pessoas até poderem entender como é que será a participação de cada família, cada integrante aqui da nossa cidade com esse Censo Pet? Ótimo. O importante é a gente falar, Denise, que quem vai na sua casa, né, é a agente comunitária, aquela pessoa que você já conhece, que já assiste a sua família. Então ela vai estar identificada com o crachá do município, você já tem contato com ela, ela já visita a sua região. Então ela só vai incluir no sistema pronto dela algumas perguntas a mais, que não leva 30 segundos para responder. Quando você fala em agente comunitária, é da área da saúde. Da área da saúde. Vale reforçar que esta é uma parceria entre a SEMAS, a Secretaria do Meio Ambiente, e a Secretaria de Saúde. Então, essa ação conjunta vai proporcionar aí a gente saber quantos animais nós temos e sim, trazer políticas públicas também em conjunto, porque é de interesse da saúde também. A gente tem controle de zoonoses, então agora a gente tem também alguns casos de esporotricose, que é uma doença fúngica que atinge animais e humanos, pode levar a óbito se não tratada. Então, como é uma zoonose, tanto a Secretaria do Meio Ambiente tem interesse quanto a saúde. E eu começo a mapear essas regiões, eu começo a entender o que está acontecendo, tudo isso com senso, e poder levar aí melhorias à comunidade. E para poder também entender, né, esse questionamento, essa pergunta, esse olhar melhor para os pets nas residências, se perguntando se tem animal, se não tem animal, o que é a raça desse animal também, alguma coisa a mais, como é que vai ser justamente coletar essa informação junto nas unidades, nas residências? Ótimo. As perguntas são muito simples, direcionadas, se possui ou não pet, pode ser ave, pode ser, a gente tem outros tipos de pet também, não só cão e gato, né? Então se tem às vezes uma ave, se for cão, gato, se é macho, se é fêmea, se é castrado, se não é, se é vacinado. E com isso a gente já constrói um boom de informações enorme para a gente trabalhar e conseguir auxiliar também. E vale reforçar, Denise, se você me permite a oportunidade, o que se espalhou em algum momento foi uma fake news de que uma desculpa para se gerar um imposto. Quero deixar claro aqui que isso não é verdade. O único intuito é criar políticas públicas baseado em fatos, em dados, que é com isso que a gente trabalha, com ciência. Não tem geração de novos impostos, não vai ter cobrança de Não é imposto esse o para objetivo. descobrir se tem ou não animal naquela residência, e também não tem também novas contratações no que se refere a um profissional a mais para fazer essa pesquisa. Como você mesmo falou, é uma parceria com a Secretaria de Saúde e os profissionais dos agentes de saúde é que vão fazer essa coleta da informação ali naquele momento, naquela visita que fazem junto às residências. Ótimo. É bom deixar claro que o município não está despendendo de nenhum valor extra,
né, para que o censo ocorra. Ele é uma parceria já com as equipes existentes da Secretaria de Saúde, as agentes comunitárias, a quem eu agradeço muito pelo apoio, ao secretário Douglas Rafael também, que prontamente nos atendeu. E elas vão até o local sem gerar custo nenhum. E são 30 segundos do tempo. Então a gente aproveitou toda a estrutura que o município já tem, sem precisar adicionar um novo custo e conseguir as informações que a gente precisa. As primeiras informações já estão com vocês? Já é possível, de repente, trazer um pouquinho desse olhar do que está sendo esse censo PET? Ótimo. Eu recebo sempre uma vez por mês as informações, né, o mapeamento das famílias. Nessas primeiras informações foram 16 bairros atendidos, 158 famílias cadastradas, né, em torno de 300 PETs, mais ou menos. Então já sabe aí, mais ou menos, tem 2 por família, quase, né? Temos aí uma paridade entre machos e fêmeas. O que nos chamou a atenção, só que ainda, né, é um pouco cedo para bater o martelo, mas é que a diferença entre animais fêmea, que são castrados, as fêmeas, e os machos. Os machos ainda são menos castrados do que as fêmeas. Então, talvez aí já seja um ponto de alerta, né, para a gente, enquanto gestor público, conseguir criar políticas para também, né, providenciar a esterilização dos machos, que é tão importante quanto as das fêmeas, por a questão de controle populacional. Eu te perguntaria, além dessa questão controle populacional, tem muitas pessoas que têm um receio realmente, né? Porque assim, quando a gente fala no animal da rua, aí sim a decisão é 100% dizer que tem que ser castrado. Mas aí o meu animal, o meu cãozinho de casa, por que passar por isso? Além dessa questão, né, de controle populacional, o que mais significa também a castração, por exemplo, no macho, já que você percebeu, né, está percebendo que tem menos animais castrados do que as fêmeas, o que significa também nessa rotina do próprio animal? Então, a gente nota, né, no dia a dia, enquanto médico veterinário, na rotina clínica ali, uma certa relutância, às vezes, do tutor homem em castrar o seu cãozinho. Não vou, né, fazer um falso juízo ou julgar, né, a decisão, mas tem uma certa relutância aí do tutor homem de castrar o seu pet. Se for a fêmea, pode. O macho ainda não. Então, isso também já nos serve de alerta para campanhas de conscientização da importância também. E quais seria uma das importâncias de se castrar o cão macho quando na idade ideal? A prevenção, por exemplo, da hiperplasia prostática benigna, que é um aumento da próstata do cão, que pode depois levar a um tumor também. Então, aí a gente já tem um benefício muito claro que a gente pode usar aí também para conscientizar esse público em específico. O censo serve para isso também, para que a gente crie campanhas de conscientização voltadas para determinados públicos. E tem uma idade certa para fazer essa castração do animal? Sim, a gente tem aí a lei estadual que obriga, a partir dos 6 meses, já se castrar os pitbulls, né? As fêmeas também, a partir do 6º, 7º mês, tanto para cão quanto para gato. Por falar em castração, também temos aqui o mutirão, né? Também é uma das bandeiras levantadas em Blumenau, esse ano passando por uma reformulação. Vamos falar um pouquinho sobre também esse direcionamento, os mutirões acontecendo, voltados justamente à castração dos animais, né? E isso, nós temos as castrações sociais no município. Antigamente era em formato de mutirão, como você bem colocou, Denise. Agora não, agora ocorre todo dia. Nesse momento aqui, enquanto nós estamos conversando, nós temos castrações ocorrendo, né? Precisou... tem castração de segunda a sexta-feira no município, tá? Horário comercial, nas clínicas conveniadas do município. Posso já deixar o número, claro, quem quiser. É no 156, opção 1, opção 2 e opção 1. Né? O foco são animais errantes, famílias de baixa renda e ONGs e protetores independentes. Então, caso tenha interesse, é feita uma triagem, precisa enviar alguns documentos. Quando é família de baixa renda, tem que fazer algumas comprovações. E daí é dado o encaminhamento, geralmente em uma semana, no máximo ali já está sendo marcada a castração, né? E todos os dias. O que se levou em consideração para desenvolver esse novo formato? E como é que está sendo também a aceitação desse novo formato junto à nossa comunidade? Toda mudança, eu sempre digo que gera um pouco de desconforto, mas vou te dizer que do ponto de vista técnico, né, um pós-operatório é melhor para os animais, a comodidade de ter todos os dias. E quando a gente fala de animais errantes, Denise, eu estou falando daquele animal que às vezes eu não consigo capturar. E daí, né, quando eu tinha aqueles mutirões pontuais, hoje vai ter um mutirão. Se eu não conseguisse pegar aquele animal naquele dia, ele ficaria para o próximo. Daqui a 30 dias, 40 dias, quando voltasse o mutirão. Dessa forma, não consegui pegar hoje, eu pego ele amanhã. Peguei amanhã, posso levar na clínica porque eu tenho todos os dias o serviço. Então, com isso,
gera uma comodidade para a comunidade também e facilita no resgate, principalmente dos animais errantes, que é o nosso público-alvo, que é aquele animal que está na rua e que tem o risco de criar, de procriar e aumentar aí o número de animais errantes. E para isso, então, também contam com apoio, com a parceria de clínicas parceiras também mobilizadas com esse direcionamento. O município fez um credenciamento, né, para atendimento médico veterinário e incluímos no rol de serviços as castrações. Então, as clínicas, esse credenciamento está aberto ainda, as clínicas que têm interesse, elas podem procurar o edital, está lá publicado no site da prefeitura e pode se credenciar para ser uma das clínicas que atendem os serviços do município. Sansão, aqui comigo, não é a primeira entrevista, nós já conversamos em outros momentos aqui, mas como agora, digamos assim, um gestor, um diretor dessa área dentro de uma prefeitura como Blumenau é pela primeira vez. E já se passaram 6 meses desse trabalho, né? Que avaliação a gente pode fazer da tua diretoria e ao mesmo tempo você também como médico veterinário vivendo essa experiência e ao mesmo tempo com tanta responsabilidade nessa área para Blumenau? Eu vou te dizer que foi um desafio, não esperava, quando o prefeito Egídio me convidou. Eu aceitei de pronto o desafio, me senti lisonjeado pelo convite, eu acho que é um reconhecimento do trabalho que eu faço como médico veterinário. Vou te dizer que o desafio ele é enorme, mas eu fico muito feliz com todas as entregas que a gente já fez até então. Hoje estamos reformando toda a estrutura das baias do CEPREAD, facilitando aí o manejo dos animais. Criamos agora um parque com mais de 600 metros quadrados, ele está em fase final, para a soltura desses animais, para melhorar a qualidade de vida deles, para que eles se tornem cães mais tranquilos e dessa forma facilite a adoção. Então são ações que num curto período de tempo a gente já conseguiu entregar e eu fico muito feliz com isso. Sem contar as alterações legislativas que nós estamos fazendo para poder melhor atender a comunidade, as protetoras, as ONGs. Estamos criando aí o programa de atenção inédito no município para atender as protetoras e as ONGs, que era um anseio dessas pessoas, para que o município consiga auxiliar eles também. Então, tudo isso nós estamos fazendo num curto espaço de tempo, Há 6 meses parece muito, mas quando se fala em gestão pública é um curto espaço, porque são medidas a médio e longo prazo. E fico feliz de estar entregando tudo isso e a confiança que eu recebi, eu acho que estou devolvendo com um bom trabalho. Que bom, que importante. E tem também um cuidado especial, uma campanha mobilizando também esse olhar mais direcionado dessa questão trânsito e ao mesmo tempo segurança dos animais aqui na nossa cidade. Dá para falar um pouquinho mais sobre justamente essa relação, essa campanha de conscientização para evitar acidentes com animais no nosso trânsito também é outra preocupação, né? Isso, a gente tem que ter muito cuidado, É uma das políticas do município que a gente começa a falar, estamos começando a falar agora e tentando mostrar para as pessoas, que é a questão dos animais comunitários, A gente vive numa cidade que tem alguns corredores para animais silvestres também, então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção quando a gente circula, tanto para não atropelar os animais, os domésticos, que a gente fala que são os comunitários, quanto aos animais silvestres, que é meio que assim, ele precisa ir num determinado ponto. Ele não vai parar para ele está na área dele, ele vai simplesmente seguir. E a gente costuma ter muito acidente, sejam com capivaras, às vezes cervos, às vezes aves que voam um pouco mais baixo, a gente tem muito aracuã na nossa cidade também. Então a gente tem alguns corredores que eles utilizam para atravessar, que são vias, Eu posso te citar aqui o Morro da Companhia. Bem no topo do morro nós temos um corredor que liga 2 parques, o Parque São Francisco com o Parque da Nova Rússia. É longe, mas liga. E ali é um ponto de passagem. Por exemplo, na Erma Usher, eles descem até o Ribeirão, por aquela mata ali também. Então eles atravessam a Erma Usher para ir no Ribeirão. Então são pontos de acidente que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para cuidar também da nossa fauna e dos nossos animais silvestres. Isso é conscientização, é envolvimento, é engajamento e contar com a comunidade também para participar, para se envolver e ficar atento a uma manchete como essa, Perfeito. A gente sempre busca o apoio, a conscientização da comunidade, que são os nossos olhos, na verdade, Denise? A comunidade é os olhos do município e enquanto não é relatado, o município muitas vezes não sabe o que está se passando. Então sempre a gente conta com essa parceria e graças a Deus ela tem sido muito ávida, até inclusive em cobranças, que é importante também, a gente tem que ser cobrado, mas eles nos dão esse retorno, nos dão esse respaldo para nos orientar também e a gente sempre conta com essa parceria, com certeza. Sendo os olhos de vocês, a nossa
comunidade, quais são os canais de acesso para uma denúncia, para uma sugestão, para uma colocação de uma apuração em tempo real também no que se refere ao mundo animal e à prefeitura? Maravilha. Se você quiser fazer uma denúncia, né, seja ela de maus tratos ou até mesmo de um crime ambiental, é 156, opção 1, opção 2 e opção 2, que é o canal correto para você fazer essa denúncia. 156 é o início. O Depois 156 vem as opções. E voltando ao assunto principal, o censo PET veio para ficar, mas não tem tempo, não tem data para terminar. Ele vai mobilizar a nossa cidade toda? Exatamente. A gente não vai conseguir abranger toda a cidade, mas aproximadamente aí 50% da cidade é assistida pelos agentes comunitários. Então, o importante é frisar é que ele não tem data para finalizar. Bem pelo contrário, ele é uma ferramenta de duplo sentido. Levantamento de dados, né, para a gente apurar primeiro esses dados e depois a verificação se a gente está conseguindo entregar esse serviço. Por quê? A partir do momento que eu tenho 10 animais, por exemplo, não castrados num determinado bairro, eu fiz uma campanha de conscientização naquele bairro, os animais foram castrados, isso tem que se refletir nas próximas pesquisas como uma diminuição dessa curva. Então, baseado nisso, o censo também vai nos auxiliar depois para parâmetro de como as políticas públicas estão chegando em cada determinada comunidade. E tudo começa com aquela visita do agente comunitário, o agente do postinho, que nem muitas pessoas ainda costumam falar nessa relação, e dali para frente também os dados sendo levantados e em tempo real passando para vocês também. Isso. Geralmente, os agentes comunitários passam uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Quando eles não conseguem contato com a família, deixam um papelzinho para que a pessoa procure o postinho ou então entre em contato com eles. Então a gente vai sempre tendo esses dados atualizados e a ideia é poder entregar cada vez um melhor serviço à comunidade. Isso aí, Sansão, muito obrigada por estar conosco agora como diretor, né? Diretor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Blumenau. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Isso aí. Gente, intervalo comercial e na sequência a gente continua falando sobre Blumenau. E nesse caso aqui, a gente vai lá para Vila Itoupava trazer entre os destaques aquela caminhada tão tradicional e que reúne muita gente agora no mês de agosto. Tem mais uma edição e as inscrições já estão abertas, tá? Rapidinho, todos os detalhes.